Horóscopo de Jung, por Brett Bauman Jung, tradução de Fátima Salomé e Roberto Gambini. O propósito desse artigo não é apresentar uma interpretação detalhada do horóscopo do meu pai, mas demonstrar, através de paralelos entre o seu horóscopo e sua autobiografia, quão profundamente a configuração cósmica nos marca que experimentamos o mundo de acordo com ela e que nossa atividade sofre um cunho arquetípico. Em primeiro lugar, gostaria de ilustrar quão intensamente experimentamos o mundo segundo a posição de nossos planetas, os quais, por assim dizer, representam a estrutura arquetípica. Sabe-se que uma criança projeta os arquétipos, principalmente o materno e o paterno, sobre seus pais. A Lua e Vênus são projetadas sobre a mãe. Tem-se uma experiência positiva ou negativa da mãe, conforme a posição desses planetas no mapa de nascimento. No mapa de meu pai, a Lua está em Touro, portanto apresenta-se feminina, fixa e estável nesse signo de terra. Vênus está em Câncer, um signo de água e do sentimento. Vejamos como ele se expressa sobre sua mãe. Ela estava, de certo modo, arraigada a um solo profundo e invisível, a Lua em Touro, terra. Apesar de eu nunca ter achado que isso resultasse de uma confiança em sua fé cristã. Touro liga-se mais à natureza que ao logos. Para mim, isso se ligava de algum modo aos animais, às árvores, montanhas, pradarias e à água corrente, que correspondem a Vênus em Câncer. Contrastando de modo muito estranho com sua superfície cristã e suas convencionais afirmações de fé. Esse quadro correspondia tão bem à minha própria atitude que não me causava mal-estar algum. Pelo contrário, proporcionava uma sensação de segurança e a convicção de que havia um chão firme sobre o qual podia pisar. Memória, Sonhos, Reflexões, página 90. E ainda, ele diz: minha mãe foi uma mãe muito boa para mim. Sua experiência deu-se através de sua lua em sextil com Vênus. Ela possuía um robusto calor animal, isso é a lua em Touro. Do jeito que me lembro de minha avó, ela deve ter sido um ascendente em Touro. Ela era extremamente companheira, agradável, forte e sempre pronta a escutar. Com Vênus em Câncer, ouve-se bem as pessoas e a música. Ela também gostava de falar, e a sua conversa era como o alegre borbulhar de uma fonte. Ela possuía um confirmado talento literário, Vênus em conjunção com Mercúrio, assim como bom gosto e profundidade, como sua lua está na terceira casa, a casa dos talentos. Ele deve tê-la visto assim, isso é, ele próprio possuía uma ânima extremamente talentosa. Memória, Sonhos e Reflexões, página 48. Mas essa qualidade, escreve Jung, nunca chegou a emergir adequadamente, estando a Lua ameaçada por Plutão, isso é, o inconsciente a deteve. Permanecendo oculta sob a aparência de uma velha senhora gorda e delicada, extremamente hospitaleira, Vênus em Câncer, e possuidora de um grande senso de humor. Ela tinha todas as opiniões convencionais que uma pessoa era obrigada a ter, mas de repente sua personalidade inconsciente fazia uma aparição. Essa personalidade era incrivelmente poderosa, uma figura grave e imponente, vista através de sua lua em conjunção com Plutão. A esse último liga-se todo o potencial do inconsciente, dotada de incontestável autoridade e sem meias palavras. Eu tinha certeza que ela era constituída de duas personalidades, uma inócua e humana, a outra sinistra. Essa outra só emergia de vez em quando, o que era sempre inesperado e assustador. Memórias, Sonhos, Reflexões, páginas 48 a 49. Horóscopo de Jung, nascimento, 26 de julho de 1875, em Caseville, Thurgall. O inesperado e assustador derivam da quadratura entre Urano e a Lua. Urano sempre traz o inesperado e, portanto, assusta. Mais adiante, voltarei a esse ponto em maior detalhe. Os planetas femininos também indicam o que amamos. Como a Lua em Touro,
meu pai era um grande amante da natureza. Percebemos também Vênus em Câncer, signo de água, em sua produção escrita, em seu fascínio pelo lago Constança, quando sua mãe para lá o levou na sua infância. Por essa época fiquei com a ideia fixa de que devia viver perto de um lago. Sem água, pensava não se poder viver. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 7. Ora, Vênus água rege a quarta casa, porque Vênus rege touro, o que nos diz algo sobre sua casa e suas propriedades. Consequentemente, ele construiu suas casas à beira de um lago. O arquétipo paterno é constituído pelo Sol por Júpiter e Saturno. No mapa de Jung, o Sol não apresenta um aspecto positivo, mas apenas uma quadratura de Netuno, o qual, no mínimo, é um elemento de incerteza no relacionamento com o pai. Netuno torna as coisas irreais. Também por essa época surgiram em mim profundas dúvidas sobre tudo o que meu pai dizia. O que ele dizia parecia antiquado e vazio, como uma história contada por alguém que a conhece só por ouvir dizer e não pode acreditar muito nela. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 43. Isso, porém, não significa que os defeitos todos estavam no pai. Outra criança na mesma família, com um bom sol, teria ouvido e compreendido as coisas de outro modo. Por exemplo, minha irmã e eu tivemos experiências completamente diversas de nossos pais. Em parte, ouvimos fatos opostos. Na oitava casa, a casa da morte, está Júpiter, planeta paterno. Júpiter, como o Deus supremo do céu, liga-se à religião. Se uma criança tem Júpiter na oitava casa, seu pai não consegue, nem com a melhor das intenções, acalmar suas necessidades religiosas. Essa posição de Júpiter inclui também a possibilidade de que o pai não se desenvolvesse adequadamente e tivesse que morrer jovem. Os planetas na oitava casa levam uma pessoa a voltar-se para o inconsciente e passar pela casa do morrer e tornar-se, para encontrar o arquétipo e trazê-lo à vida. Com meu pai era diferente. Eu teria gostado de colocar minhas dificuldades religiosas diante dele e pedir-lhe orientação, mas não o fiz porque me pareceu que eu sabia de antemão que ele seria obrigado a responder por respeito a seu cargo. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 52. Por respeito ao seu cargo, aspas. Essa característica de seu pai, que corresponde a Saturno, deve ser óbvia para o filho, visto que seu Saturno se localiza na primeira casa, a casa do ego. Devido ao esplêndido Júpiter em trígono com Saturno, conferia a Jung um senso de dever e segurança. Ele pôde escrever: eu admirava a honestidade de meu pai. Mas devido à quadratura entre o Sol e Netuno, que leva a desapontamentos, ele é forçado a acrescentar. Mas, por outro lado, ficava profundamente desapontado e me dizia: assim é que é. Eles não sabem nada sobre o assunto e nem pensam sobre ele. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 53. A seguinte passagem também deve ser creditada a Júpiter na oitava casa. Mais tarde, aos 18 anos, tive várias discussões com meu pai, sempre com a secreta esperança de conseguir fazê-lo perceber o milagre da graça, Júpiter, e assim ajudá-lo a mitigar suas dores de consciência. Eu estava convencido que, se ele seguisse a vontade de Deus, tudo evoluiria para melhor, mas nossas discussões invariavelmente terminavam de modo insatisfatório. Elas o irritavam e entristeciam. Oh, bobagem, ele costumava dizer. Você sempre quer pensar que não se deve pensar, mas crer. E eu pensava, não, deve-se experimentar e conhecer. Mas ele dizia, creia-me. E daí dava de ombros e resignadamente se retirava. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 43. É assim que um filho com seu Sol em quadratura com Netuno não apenas se desilude com seu pai, mas de fato chega a iludi-lo, escondendo seus pensamentos. É também interessante notar que no relacionamento de Jung com Freud e sua obra, o aspecto religioso estava ausente. Devido à posição de Júpiter na casa da morte, esse aspecto raramente aparecia. Eu, pelo menos, sempre pensei que meu pai fosse um homem completamente sem religião e, portanto, não ousava continuar a rezar com medo de desagradá-lo. No meu caso, Júpiter não está na casa da morte,
mas da prisão, o que não é lá muito melhor. Foi só através de seus livros que percebi que meu pai obviamente tinha sido religioso. Comecei a fazer amizades, principalmente com meninos tímidos de origem simples. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 43. Como Júpiter rege a casa da amizade, quando ele está na casa da morte, tem-se poucos amigos, ou então amigos retraídos. Na terceira casa, vemos as relações da vida cotidiana. Vênus, sua regente, está na sexta casa, a casa do serviço ligada aos inferiores. É por isso que os amigos de Jung eram de origens modestas. A passagem seguinte é significativa para Marte em Sagitário, na cúspide, dentro de 4 graus da 12ª, a casa das prisões, dos segredos e da reclusão. Marte tem a ver com a nossa atividade. Esse aspecto ganha aqui uma coloração religiosa através de Sagitário e algo de secreto por estar na 12ª casa. Desse período, 7 a 9, também me lembro que gostava de brincar com fogo, Marte Ígno. Em nosso jardim havia um velho muro feito de grandes blocos de pedra, cujos interstícios formavam grutas muito interessantes. Eu costumava acender um foguinho numa dessas grutas, com a ajuda de outras crianças. Era um jogo que tinha que arder para sempre e que, portanto, devia ser constantemente mantido por nossos esforços conjuntos que consistiam em juntar a lenha necessária. Só eu podia acender esse fogo. Os outros podiam acender fogo em outras grutas, mas esses eram profanos e não me diziam respeito. Só o meu jogo era vivo e possuía uma inconfundível aura de santidade. Memórias, Sonhos e Reflexões, páginas 19 e 20. Também na vida adulta, meu pai adorava brincar com fogo. Podemos igualmente reconhecer seu Marte na 12ª casa em conexão com seu hábito de escrever em ambientes retirados e com a paixão com que trabalhava. A atividade deve ter um sentido, por assim dizer, um sentido superior, conforme indica Marte Sagitário. O segredo sobre o homúnculo esculpido e a pedra que escondeu no sótão também pertence ao mesmo quadro, ou seja, Júpiter na casa da morte e a dissolução de Marte na casa do isolamento. O impulso original para escrever esse artigo ocorreu enquanto eu tratava de decifrar a carta de meu pai para o padre Victor White, de 19 de dezembro de 1947. Lembra-se daquela antipática figura de sonho do seco jesuíta lógico, Saturno? Pouco depois de lhe escrever, simplesmente tive que escrever um novo ensaio sobre o que eu nem sabia direito. Ocorreu-me que devia discutir alguns dos aspectos mais atraentes sobre a ânima, o ânimos, a sombra, temas pertencentes à 7ª casa, o tu, o du, tanto dentro como fora de nós, e principalmente o si mesmo. Eu era contra a ideia porque pretendia descansar a cabeça. Ultimamente eu vinha sofrendo de uma severa insônia e queria ficar longe de todos os esforços mentais. Apesar de tudo isso, senti-me forçado, Saturno, a escrever cegamente, sem absolutamente perceber qual era o meu objetivo. Só depois de ter escrito cerca de 25 páginas em papel duplo, é que começou a ficar claro para mim que Cristo, não o homem, mas o ser divino, era meu alvo secreto. Isso foi um choque, pois não me sentia à altura de tal tarefa. Um sonho me contou que meu pequeno barco de pesca havia afundado e que um gigante, que eu conhecia de um sonho 30 anos atrás, me arranjou um barco novo e bonito, cerca de 2 vezes maior que o anterior. Daí fiquei sabendo, não tem jeito, eu tinha que prosseguir. Aqui vocês podem perceber sua obediência. Esse é um sonho de 30 anos atrás. Um grande transatlântico devia ser trazido para o cais por um pequeno cavalo, tarefa dificilmente realizável. Nesse momento apareceu um gigante, e sem maiores rodeios matou o pequeno cavalo e puxou ele próprio o navio para o porto. Nessa época, meu pai escrevia os tipos psicológicos. De repente me ocorreu que o gigante que apareceu depois de 30 anos devia ser Saturno. Saturno, o planeta do destino, tem uma rotação de 29 anos e meio através do zodíaco. Sob sua influência, devemos carregar fardos adicionais. E temos sorte se conseguimos carregá-los como trabalho ao invés de ficarmos doentes.
Saturno não só é um planeta lento e letárgico, como também promove a civilização. Na mitologia, Cronos, devorador de crianças, foi destronado por seu filho Zeus. Zeus, Júpiter, não quer que nos limitemos de modo saturnino, mas que evoluamos livremente conforme as leis de nossa própria singularidade. Sob a regência de Júpiter, Saturno torna-se um pacífico deus agrícola e promotor da cultura. No horóscopo de meu pai, Mercúrio e Vênus estão na casa do serviço. Bem perto, na 7ª casa, estão o Sol e Urano, assim como os planetóides femininos. Como a transição de Saturno ocorre a cada 29 anos e meio, sua passagem por essas casas devia ser bastante perceptível por um período de aproximadamente 2 anos e meio. Especialmente Mercúrio, o primeiro planeta afetado, teria sobrecarregado meu pai com um pesado trabalho ou uma doença, sendo esse planeta o regente da casa do trabalho e da doença, Gêmeos. Perguntei-me o que aconteceu no plano astrológico em 1947, quando meu pai sentiu-se compelido a escrever seu livro Aion. Na verdade, ele fora iniciado em 1945, quando Saturno, em transição, passou sobre o seu Mercúrio nativo e sobre Vênus. O efeito disso é indicado na carta de meu pai ao padre White, de 13 de fevereiro de 1946, onde diz: há, porém, certas razões que podem escusar meu longo silêncio. Durante várias semanas senti-me abatido devido a uma gripe na cabeça e nos intestinos. E além disso fui preso pelas garras de um livro que me come vivo se não o escrevo. Isso mostra claramente a influência de Saturno, doença e trabalho e até mesmo sua natureza devoradora. Saturno, entretanto, torna-se um gigante prestativo se o fardo do trabalho não é recusado. No início de julho de 1945, quando começou a pressão do trabalho, Urano em transição, planeta criativo, estava também em exato sextil com Urano, a 14 graus e 50 minutos em Gêmeos. Saturno em transição estava em exata conjunção com Mercúrio nativo em sextil com Plutão nativo, bem como em conjunção com Palas. Até a carta de 19 de dezembro ao padre White, Saturno estava passando sobre o Sol, Mercúrio nativo e Urano, e todos os planetóides da 7ª casa. A 7ª casa é oposta à primeira, a casa do ego. É o outro, ou o tu, dentro e fora. Não é de se estranhar que meu pai fosse obrigado a escrever sobre a sombra, a ânima e o ânimos. Significativamente, todos os 4 planetóides femininos, Ceres, Palas, Juno e Vesta, ocupam a casa da companhia de meu pai e contribuíram para ele ter sido constantemente cercado de mulheres. O sonho do gigante, 30 anos antes, coincidiu com uma transição de Saturno sobre esses planetas. Saturno em transição estava em conjunção com o Sol nativo em julho de 1917. Nessa época, meu pai trabalhava nos tipos psicológicos. Ao mesmo tempo, o criativo Urano estava sobre Saturno nativo e permitia ao ego ser particularmente produtivo. Naturalmente, eu me perguntei o que aconteceu na época da primeira transição de Saturno. Achei o seguinte: meu 12º ano foi de fato fatal para mim. Tudo que é fatal, é claro, nos lembra Saturno. Um dia no começo do verão de 1887, quando Saturno em transição estava exatamente sobre Mercúrio, regente da casa da doença, eu me encontrava na praça da catedral esperando um colega que ia para casa pelo mesmo caminho que eu. De repente, o outro me deu um empurrão. Esse empurrão repentino e inesperado veio de Urano, que no começo do verão de 1887 estava em quadratura e meia com Saturno, um dos regentes do mapa, que me derrubou. Caí batendo a cabeça contra o meio-fio com tanta força que quase perdi a consciência. Fiquei um pouco tonto por meia hora. No momento em que senti o golpe, um pensamento irrompeu, Urano, pela minha cabeça. Agora você não terá mais que ir à escola. Eu estava apenas semiconsciente, mas fiquei deitado ali um pouco mais do que estritamente necessário, né? Principalmente para me vingar de meu agressor. Daí me pegaram e me levaram para uma casa por perto, onde viviam 2 velhas tias solteiras. A partir de então comecei a ter acessos de desmaio toda vez que tinha que voltar à escola ou que meus pais me mandavam fazer a lição. Fiquei afastado da escola por mais de 6 meses, o que para mim era um piquenique. Eu estava livre, podia sonhar por horas, podia ficar onde quisesse, na floresta ou perto da água, ou desenhar.
Memórias, Sonhos e Reflexões, página 30. Mais adiante, ele escreve que se distanciou do mundo, que passava o tempo sonhando. Ele tinha vagos pressentimentos de ausentar-se de si mesmo. Um médico pensou que eu tinha epilepsia. Eu sabia como eram os ataques epiléticos e ri por dentro de tamanha bobagem. Meus pais ficaram mais preocupados do que nunca. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 31. Por essa época, em 1887, não só Saturno passava por sua casa da doença, como Netuno, o planeta responsável por fingimento, histeria e sonhar acordado, configurou exata semiquadratura com Mercúrio nativo, regente da casa da doença, o que leva às doenças de fundo psíquico. As casas do horóscopo natal podem ser movidas na proporção de 4 minutos para um ano, isso é, para cada ano de vida, acrescenta-se 4 minutos ao tempo do nascimento. Em 1887, Plutão em progressão coloca-se em semiquadratura com a cúspide da sexta casa, causando assim uma torrente de incidentes. Simultaneamente, ocorria uma quadratura progressiva entre Saturno e Plutão, exata até em segundos. Uma quadratura entre Saturno e Plutão no mapa de nascimento indica uma tendência inata de que o inconsciente irrompa através dos limites conscientes. Ao mesmo tempo, Plutão em transição, a 3 graus de Gêmeos, formava um exato sextil com o Sol a 3 graus de Leão, de modo que a consciência era capaz de integrar a invasão do inconsciente. Apesar disso, tinha que haver um toque diabólico. Um belo dia de verão, naquele mesmo ano, escreve meu pai, saí da escola ao meio-dia e fui para a praça da Catedral. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 36. Segue-se então a história sobre como ele foi assediado por um pensamento impertinente, Plutão, que ele só ousou pensar depois de intensa altercação com Deus. Reuni toda a minha coragem como se eu fosse saltar no fogo do inferno, Plutão, e deixei vir o pensamento. Vi diante de mim a catedral e o céu azul. Deus está sentado em seu trono de ouro acima do mundo, e debaixo do trono um enorme excremento cai sobre o telhado novo e brilhante, despedaçando e derrubando as paredes da catedral. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 39. Isso era efeito de Plutão, em semiquadratura com Vênus nativo, regente da terceira casa, pela qual lemos as atitudes conscientes. Ele também relata a ansiedade de seus pais. Um dia um amigo veio visitar meu pai. Estavam os dois sentados no jardim e me escondi atrás de um arbusto, possuído que estava por insaciável curiosidade. Ouvi o visitante dizer a meu pai: "Como está seu filho?" "Ah, isso é um assunto triste", meu pai respondeu. "Os doutores já não sabem mais o que há de errado com ele. Acham que pode ser epilepsia. Seria horrível se fosse incurável. Perdi o pouco que tinha, e o que será do menino se ele não puder ganhar sua própria vida?" Fiquei fulminado. Essa era a colisão com a realidade. Bem, então preciso trabalhar, pensei de repente. A partir daquele momento tornei-me uma criança séria. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 31. Estavam os dois sentados no jardim. Deve, portanto, ter sido no começo do outono, quando ainda se pode sentar fora. A neurose que principiara no começo do verão já vinha durando alguns meses. Em setembro de 1887, Saturno, planeta da realidade, colocou-se sobre o Sol do meu pai. Era essa a colisão com a realidade. A experiência seguinte vincula-se a mesmo movimento. Tive outra importante experiência por essa época. Eu ia tomar a longa estrada da escola, onde morávamos, até Basileia, quando de repente tive por um momento a impressão de ter acabado de sair de uma densa nuvem. Percebi de repente, agora sou eu mesmo. Era como se um muro de névoa ficasse às minhas costas e atrás dele não houvesse ainda um eu. Mas nesse momento caí em mim. Antes eu também tinha existido, mas tudo tinha apenas acontecido para mim. Agora eu acontecia para mim. Agora eu sabia, eu sou eu agora. Agora eu existo. Memórias, Sonhos e Reflexões, páginas 32 e 33. Bem, tudo isso só para a primeira passagem de Saturno sobre o Sol nativo. Urano tem um ciclo de 84 anos.
Pela minha experiência, Urano constela principalmente o inconsciente e pode forçar uma atitude consciente completamente nova, em especial durante um trânsito sobre o ascendente ou o Sol. Em geral, isso é acompanhado por acontecimentos dramáticos ou absurdos e por sincronicidades. Em ocasiões assim, as pessoas podem ficar completamente desencontradas e procurar orientação astrológica, esperando assim acertar seu desarranjo. Os gregos veneravam em Urano essa força da natureza que aparentemente cria a partir do nada. Ele é o primeiro criador e inventor do raio. Evidentemente, de acordo com a teoria da grande explosão, ele existe desde o princípio, quando se supõe que nosso mundo surgiu como um grande relâmpago. De um ponto de vista psicológico, ele corresponde à intuição. Personificado nos contos de fada, aparece como o leal João, na Bíblia como João Batista, como o discípulo João e como o João apocalíptico. Como ilustração, gostaria de mencionar um sonho que tive quando Urano estava em meu ascendente. Eu estava sentado numa igreja onde em certos períodos entrava em ação. O milagre começou com um terrível choque. Um raio saiu do quadro e o apóstolo João pulou para fora. Tinha-se que depositar em suas mãos tudo o que se carregava e fazer uma ronda solene pela igreja por trás do quadro. João Batista aparece no Evangelho onde está escrito: "E a luz brilhou na escuridão e a escuridão não a compreende. Veio um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio para dar testemunho da luz." É assim que Urano funciona. Por isso devemos levá-lo, nossa intuição, a sério, pois ele pode colocar-nos em conexão com si mesmo. Não levar Urano a sério pode fazer com que ele nos atormente com coisas como febres alérgicas e outros tipos de alergia. Saturno e Urano são os regentes de Aquário, signo ascendente de meu pai. Assim, seu horóscopo tem 2 regentes. Saturno está na primeira casa, onde se forma o ego consciente. Urano está no lado oposto do mapa, na 7ª casa da companhia. O efeito desses 2 planetas era evidente para o meu pai. A ação e interação entre as personalidades número 1 e número 2, Saturno e Urano, que acompanhou toda a minha vida, não tem nada a ver com uma divisão ou dissociação no sentido médico corrente. Pelo contrário, ele se efetua em cada indivíduo, mais ou menos, gostaria de acrescentar. Na minha vida, a número 2, Urano, o João interior, teve primordial importância. E sempre procurei fazer lugar para tudo o que quisesse vir a mim lá de dentro. Ele é uma figura típica, mas só é percebido por muito poucos. A compreensão consciente da maioria das pessoas não gasta para perceber que ele também é o que elas são. Memória, Sonhos e Reflexões, página 45. Isso é porque Urano corresponde mais ao inconsciente. No nascimento de meu pai, Saturno regredia 24 graus de Aquário, e Urano estava exato a 14 graus 50 minutos em Leão. Avançando conforme a regra de um dia igual a um ano, ambos os regentes do horóscopo se aproximavam de uma exata oposição. No momento em que essa ficou exata, meu pai morreu. Provavelmente o corpo envelhecido já não podia mais suportar tal tensão interna. O sonho de 18 e 19 de dezembro de 1947, relatado por meu pai ao padre White, em sua carta de 19 de dezembro, esclarece também a natureza de Urano. Ontem à noite sonhei com pelo menos 3 padres católicos bastante cordiais, sendo que um deles possuía uma notável biblioteca. Durante todo o tempo estava sob uma espécie de ordem militar e tinha que dormir no quartel. Havia poucas camas, de modo que 2 homens deviam dividir a mesma cama. Meu companheiro, meu pai chamava-o Senex Venerabilis, numa carta ao padre White de 30 de janeiro de 1948, já tinha ido se deitar. A cama era muito limpa, alva e fresca, e ele era um velho de aparência muito vulnerável, com cabelos brancos e uma longa barba branca e ondulante. Graciosamente, ele me ofereceu metade da cama e acordei justamente quando entrava nela. Na minha experiência, Urano aparece repetidamente como o velho sábio venerável de barba branca. No dia seguinte desse sonho,
Urano estava a 24 graus em Gêmeos e completava um grande trígono de ar com Saturno nativo e Júpiter. Pode-se dizer que a personalidade número 1 fez uma visita harmoniosa a número 2. O trígono simultâneo de Urano em transição com Júpiter nativo enfatiza o significado religioso. No nível subjetivo, percebe-se como a relação com o padre White deve ter sido bastante estimulante para o pensamento religioso do meu pai. Além disso, Plutão em transição, que faz a conexão com o inconsciente coletivo, ficava ao lado de Urano nativo. Consequentemente, deve ter sido estabelecida uma conexão entre a personalidade número 2 e o inconsciente coletivo. Prosseguindo com os efeitos de Urano, lemos: durante as férias de verão, entretanto, algo aconteceu que se destinava a me influenciar profundamente. Memórias, Sonhos, Reflexões, página 104. Segue-se o dramático relato da mesa que detonava e da faca que explodia. Durante essas férias de verão de 1898, de julho até aproximadamente 10 de setembro, Urano em transição colocava-se exatamente no meio do céu do meu pai, a 29 graus em Escorpião. A transição de Urano sobre o zênite geralmente é seguida de uma repentina e inesperada mudança na atividade profissional. Como resultado desses acontecimentos, meu pai decidiu interessar-se pela psiquiatria. A conexão entre esses incidentes de Urano e um tremendo efeito explosivo pode ser explicada pelo fato de que Plutão, em transição, estava a 14 graus 50 minutos em Gêmeos, portanto em exato sextil com Urano nativo, a personalidade número 2. É claro que o fato de que meu pai devesse buscar a psiquiatria foi de tremenda importância. Gostaria agora de apresentar alguns detalhes sobre Plutão, que também desempenha um papel importante no horóscopo do meu pai. Normalmente, os astrólogos dizem muito pouco sobre Plutão. Por exemplo, que ele significa a transformação e tem a ver com acontecimentos sub- e sobre-humanos. Ele foi descoberto numa época em que o nazismo estava em ascensão e a descoberta da bomba atômica ligava-se a ele. Com efeito, a bomba atômica contém plutônio, elemento que pode transformar matéria em energia. Plutão possui enorme força, em sua forma negativa também representa forças destrutivas. Em nosso caso da mesa e da faca que explodiu, essa força teve em última instância um efeito positivo devido ao sextil em relação a Urano. Isso permitia ao meu pai aceitar a alusão que lhe foi feita e decidir-se por sua verdadeira ocupação. No mapa de meu pai encontramos Plutão na terceira casa, chamada Fratres. 3 ou 4 irmãos seus morreram logo após o nascimento. A terceira casa tem a ver com nossas atitudes conscientes, nossa mentalidade inata, nossos talentos e poder criativo. Assim, ele nasceu com forte poder espiritual e criativo. Além disso, Plutão está em Touro, como signo de terra, significa criação a partir da matéria. Meu pai sonhou uma vez que Plutão era um escultor. Estatisticamente, Touro liga-se ao mapa dos escultores, que de fato ele era um diabo. Era fascinante observar como meu pai, por assim dizer, moldava os seus pensamentos em matéria, esculpindo pedra ou madeira, construindo torres ou canalizando córregos. Na mitologia, Plutão representa a Hades que raptou Perséfone e a desejou junto a si durante um terço do ano. Segundo Quirine, o indescritível mistério em Eleusis consistia de um nascimento do mundo, o nascimento de Dionísio. Heráclito já dizia no século V a.C. Essa procissão teria sido um ato imprudente se não tivesse sido em honra de Dionísio e a canção do falo entoado em seu louvor. Entretanto, Hades e Dionísio, para quem essas festas são celebradas, são um e o mesmo. A natureza é Deméter, a deusa do trigo, quem produz o grão. Perséfone corresponde à semente absorvida pela terra. É aí que tem lugar a transformação em nova vida e crescimento. Essa ocorrência acha-se diretamente relacionada a Plutão. Sem querer, João 12:24 vem à mente. Se o grão de trigo não for lançado à terra e morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Essa frase nos lembra também o morrer e tornar-se de Goethe, a introversão e a descida temporária às próprias profundezas para que a vida possa se renovar. Se não o fizermos, Plutão vinga-se de modo horrível, degradando-nos à masmorra da mais negra depressão ou, concretamente, fulminando-nos para o submundo com a sua arma, a bomba atômica. Existe ainda o paralelismo
Plutão, Dionísio, Cristo, porque também Cristo era um transformador. Assim como Dionísio, em sua metamorfose da videira, podia transformar a água em vinho nas bodas de Canaã, Cristo efetuou transformação idêntica. Talvez seja um tanto ousado afirmar que Plutão corresponde pelo menos a alguns aspectos de Cristo. Examinemos de novo a carta de 19 de dezembro de 1947 para o padre White. Ultimamente eu vinha sofrendo de uma severa insônia e queria ficar longe de todos os esforços mentais. Apesar de tudo isso, senti-me forçado, isso nos lembra a transição de Saturno sobre o Sol, a escrever cegamente, sem absolutamente perceber qual era o meu objetivo. Só depois de ter escrito cerca de 25 páginas em papel duplo, é que começou a ficar claro para mim que Cristo, não o homem, mas o ser divino, era meu alvo secreto. Nessa ocasião, Plutão em transição, movendo-se apenas cerca de 1 grau por ano, colocou-se exatamente sobre Plutão nativo, a personalidade número 2 do meu pai. Essa conjunção foi exata até os minutos no fim de outubro de 1947, novamente devido à retrogressão, a 9 de dezembro, e por isso mesmo outra vez no meio de agosto de 1948. O livro Aion apareceu em 1951, quando, incidentalmente, Urano em progressão chegou a 19 graus em Leão. Voltando à autobiografia de meu pai, lemos: a 1 de dezembro de 1900, assumi meu cargo de assistente no Hospital Mental em Zurique. Nesse dia, Mercúrio, regente da Casa do Trabalho, chegou ao meio do céu. Isso é, a cúspide da casa da profissão. Quando em 1903 e 1904 o Sol em progressão moveu-se de Leão para Virgem, regido por Mercúrio, meu pai iniciou seu trabalho propriamente científico, os experimentos com associações. Ele relata: em 1900, eu já havia lido a interpretação dos sonhos de Freud. Na ocasião, deixei o livro de lado porque não podia ainda compreendê-lo. Aos 25 anos, faltava-me experiência para poder apreciar as teorias de Freud. Essa experiência só veio mais tarde. Em 1903, retomei a interpretação dos sonhos e descobri como tudo se ligava às minhas próprias ideias. Memória, Sonhos e Reflexões, páginas 146 e 147. Em 1900, Urano em transição, com um ciclo de 84 anos, chegou à cúspide da 11ª casa, a Casa da Amizade. Além disso, no outono de 1903, Urano em transição formava o sextil exato com Saturno nativo, um dos regentes do horóscopo, e com Júpiter nativo, o qual, como regente Sagitário, governa a 11ª casa. Em 1906, na época da correspondência inicial entre Freud e Jung, Júpiter em transição, o planeta auspicioso, formava um trígono exato com Saturno nativo e Júpiter, o que teria favorecido a transferência de uma imagem paterna positiva. Como sabemos, essa não durou. O ano de 1909, escreve Jung, foi decisivo para o nosso relacionamento. Memória, Sonhos e Reflexões, página 156. Em 1909, Saturno em transição formou um mau ângulo com o Vênus nativo, fazendo surgir diferenças de opinião. Além disso, o ascendente em progressão acabava de alcançar 0 graus de Áries e o meio do céu em progressão estava a 0 graus em Capricórnio. O resultado é que meu pai não podia mais ficar subordinado, devendo tornar-se independente. Numa carta enviada a Jung em 16 de abril de 1909, Freud formula a situação do seguinte modo: é incrível que na mesma noite em que formalmente te adotei como o filho mais velho, sagrando-te meu sucessor e príncipe herdeiro, in partibus infidelium, que nesse momento me destituísses da dignidade paterna. Memória, Sonhos e Reflexões, página 361. Ainda outro acontecimento astrológico teve lugar em 1909. Plutão em transição chegou a 24 graus de Gêmeos, portanto com um bom aspecto em relação a Saturno nativo portador do ego. Isso significa uma época em que o ego pode estabelecer relações positivas com o inconsciente coletivo. É claro que nem todos reagiriam positivamente a esse aspecto, mas meu pai, através de seu Plutão em conjunção com a Lua, tinha, por assim dizer, uma porta aberta ao inconsciente coletivo, e ele escreve: Freud foi capaz de interpretar os sonhos incompletos que eu tinha, quando tinha nessa época. Eram sonhos com conteúdos coletivos, contendo muito material simbólico. Um em especial era importante para mim, pois ele me conduziu pela primeira vez ao conceito de inconsciente coletivo. Memória, Sonhos e Reflexões, página 158. O sonho.
Eu estava numa casa desconhecida que tinha 2 andares. Era a minha casa. Achava-me no andar superior, onde havia uma espécie de salão mobiliado com belas peças antigas em estilo rococó. Nas paredes haviam preciosas pinturas antigas. Imaginei que essa devia ser minha casa e pensei, nada mal. Mas aí me lembrei que não tinha como era o andar inferior. Descendo as escadas, cheguei ao térreo. Aí tudo era muito mais antigo e percebi que essa parte da casa devia ser do século XV ou XVI. A mobília era medieval, o chão era de ladrilhos vermelhos, o ambiente todo estava um tanto escuro. Eu andava de um cômodo para outro pensando, agora devo realmente explorar a casa toda. Cheguei diante de uma pesada porta que abri. Do outro lado, descobri uma escada de pedra que descia até a adega. Descendo mais, encontrei-me num belo cômodo abobadado que parecia extremamente antigo. Memórias são as reflexões, página 182. Ele reconheceu que os muros datavam de tempos romanos. Entretanto, desceu ainda mais e descobriu 2 crânios muito antigos e decompostos, daí ele acordou. Aqui vocês veem como Plutão se liga a todo o potencial coletivo inconsciente. A separação de Freud ocorreu em 1912, quando Saturno em transição movia-se pela 3ª casa, sobre a Lua em conjunção com Plutão, que é uma casa de relacionamento, levando ao rompimento. Com as transições de Urano, novos conteúdos forçam seu acesso à consciência sem ter ainda sido completamente compreendidos. De modo que a consciência deve crescer e esse processo em geral é acompanhado por sincronicidades e por todo tipo de incidentes absurdos, tanto no mundo interior quanto exterior. Quando Urano passa sobre o nosso ascendente, sentimos-nos extremamente inseguros e parece que todos os nossos conceitos anteriores perdem a validez. As coisas não conferem mais. Muitos chegam a temer um colapso. Com respeito a essa transição, meu pai escreve: após o rompimento de laço com Freud, começou para mim um período de incertezas internas. Não seria exagero chamá-lo um período de desorientação. Sentia-me completamente suspenso no ar, pois ainda não tinha encontrado meu próprio chão. Então, perto do Natal de 1912, tive um sonho. Memórias, Sonhos e Reflexões, páginas 170 e 171. E foi no fim de dezembro de 1912 que Urano colocou-se exatamente sobre o ascendente de meu pai. No sonho, ele estava numa magnífica loggia italiana, quando de repente, um lindo pássaro branco, pomba ou gaivota, pousou e falou pausadamente com voz humana. Só posso me transformar num ser humano nas primeiras horas da noite, enquanto o pombo se ocupa aos 12 mortos. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 162. Jung nota: tudo o que eu sabia com certeza é que o sonho indicava uma ativação do inconsciente fora do comum. Nesse caso, Urano serviu-se de um pássaro para anunciar-se. Esse incidente tão típico de Urano é incompreensível para o nosso atual estágio de consciência. Estando em regressão, Urano permaneceu próximo ao ascendente durante todo o ano de 1913. E para auxiliar-se durante esse tempo de angústia, meu pai recorreu à imaginação ativa. Isso é provavelmente o que de melhor há a fazer durante uma transição de Urano. Ao aproximar-se o outono de 1913, a pressão que eu tinha achado estar em mim parecia estar saindo, como se houvesse algo no ar. Realmente a atmosfera me parecia mais escura do que antes. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 175. Durante outubro de 1913, Plutão em transição estava em exata meia quadratura com a Lua, que pode possibilitar uma invasão do inconsciente. Plutão corresponde ao coletivo, seja no mundo como em nós, e a segunda visão de meu pai tipificava uma dessas transições de Plutão. Durante 1917, Plutão continuou indo para frente e para trás nesse aspecto. A visão é a seguinte: vi uma enchente monstruosa que cobria as terras baixas setentrionais entre o Mar do Norte e os Alpes. Quando chegou à Suíça, percebi que as montanhas se elevavam cada vez mais alto para proteger nosso país. Compreendi que estava acontecendo uma terrível catástrofe. As possantes ondas amarelas e os destroços flutuantes da civilização e incontáveis milhares de corpos afogados. Daí o mar virou sangue. Essa visão durou cerca de 1 hora. Fiquei perplexo e nauseado, envergonhado de minha fraqueza. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 175.
A experiência seguinte ocorreu naqueles dias em que Urano estava em conjunção com o ascendente de meu pai e Plutão em semi-quadratura com a Lua. Foi durante o advento de 1913, 12 de dezembro para ser exato, que decidi dar o passo decisivo. Eu estava mais uma vez sentado à minha escrivaninha, ponderando meus medos. Daí me deixei cair. De repente era como se o chão, literalmente, cedesse sobre os meus pés e me atirei numa profundeza escura. Não pude evitar uma sensação de pânico, mas logo em seguida, abruptamente apoiei meus pés numa massa pegajosa e macia a pouca profundidade. Senti um grande alívio, apesar de aparentemente me encontrar numa escuridão total. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 179. A visão continua, mas o que pretendo demonstrar é que, naquele dia, felizmente, Saturno, planeta da realidade, estava exatamente em sextil com Urano, nativo, personalidade número 2. Isso deve ter sido de grande auxílio, sem o que o meu pai poderia ter pedido, o equilíbrio. Em julho de 1914, Saturno em transição entrou na casa do trabalho e trouxe encargos adicionais, parcialmente causados pela guerra. Muito gradualmente, os contornos de uma transformação interna começaram a aparecer dentro de mim. Em 1916, senti necessidade de dar forma a alguma coisa. Eu me sentia forçado por dentro, por assim dizer, a formular e exprimir o que Philemon poderia ter dito. Foi assim que veio à luz Septem Sermones et Mortus, com sua linguagem peculiar. Memórias, Sonhos e Reflexões, páginas 189 e 190. Essa compulsão interna para dar forma era provocada por Marte, que passava por Mercúrio durante maio e junho. Mercúrio tem a ver com a atividade literária e com a linguagem. Os sermones originaram-se parcialmente da invasão do inconsciente, indicada pela meia quadratura entre Plutão em transição e a Lua, e por Saturno em transição sobre Mercúrio, abrindo a possibilidade de compreender e formular. Hoje posso dizer que nunca perdi o contato com minhas experiências iniciais. Todos os meus trabalhos e toda a minha atividade criativa derivam das fantasias e sonhos iniciais que começaram em 1912, com a transição de Urano sobre o ascendente. Tudo o que consegui realizar na vida madura já estava contido neles, embora no princípio apenas sobre as formas de emoção e imagens. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 192. Boa parte do mérito do trabalho de meu pai, portanto, deve ser atribuída a Urano, que se serve, entre outras, da figura de Philemon para expressar-se. Após esse período grave, meu pai relata: foi só no fim da Primeira Grande Guerra que gradualmente comecei a sair da escuridão. Memórias, Sonhos e Reflexões, página 195. Ao final da guerra, em 1918, Urano em transição colocou-se sobre Saturno, portador do ego, e trouxe claridade. Durante esses anos, entre 1918 e 1920, comecei a compreender que o objetivo do desenvolvimento psíquico é o si mesmo. Não existe evolução linear, existe apenas uma circunambulação do si mesmo. Quando muito, o desenvolvimento linear existe no começo, depois tudo se volta para o centro. Essa percepção me trouxe estabilidade e gradualmente minha paz interior começou a voltar. Eu sabia que ao descobrir a mandala como expressão do si mesmo, eu havia atingido o que para mim era o máximo. Talvez saibam mais, mas eu não. Memórias, Sonhos e Reflexões, páginas 196 e 197. Júpiter, o Deus Supremo no céu, tem a ver com a religião e estimula o desenvolvimento de nossa totalidade. Júpiter chegou à casa do trabalho em meados de 1918 e em 1919 passou sobre Mercúrio, Vênus, Vesta, o Sol, Palas, Juno e Urano, finalmente em julho sob Ceres. Portanto, não me surpreende que meu pai tivesse que ocupar-se com o divino no homem. Em 1919, Saturno em transição também estava em harmonia com Júpiter e Marte, que fica num signo de Júpiter e rege a casa da religião. Em 1922, o meu pai comprou o terreno em Bolling, justamente quando Saturno em transição conformou um exato sextil com a cúspide da quarta casa. A quarta casa diz algo sobre a propriedade, e se alguém adquirir imóveis sob um aspecto favorável de Saturno, as propriedades perdurarão.
Entretanto, a quarta casa também tem a ver com os ancestrais e o desejo de meu pai era que Bollingen permanecesse na família, para que os espíritos ancestrais tivessem residência. Durante as férias de verão de 1923, enquanto trabalhávamos na construção da torre, Júpiter em transição, o portador de boa fortuna, estava em harmonia com um Vênus, regente da quarta casa, e porque Touro, regido por Vênus, fica na cúspide dessa casa, e no outono de 1923, Saturno em transição constitui um trígono com Júpiter e Saturno. Mencionei que Urano sempre provoca incidentes inesperados e extraordinários. A esse respeito, lemos. Quando começamos a construir em Bollingen em 1923, minha filha mais velha veio ver o lugar e disse: "O quê? Você está construindo aqui? Há cadáveres por perto." Naturalmente eu pensei: ridículo, não há nada disso. Quando construímos o anexo 4 anos depois, demos de fato com o esqueleto, a uma profundidade de 7 pés. Um velho projétil de rifle estava encravado no cotovelo. A partir de várias indicações, parecia evidente que o corpo havia sido atirado na sepultura em adiantado estado de decomposição. Pertencera a um dos vários soldados franceses que se afogaram ali no local e foram arrastados pela água às margens do lago superior. Esses homens se afogaram quando os austríacos explodiram a ponte que estava sendo atacada pelos franceses. Memorações e Reflexões, páginas 231 e 232. A 22 de agosto de 1927, Urano em transição estava em sextil exato até os minutos com o ascendente do meu pai, na verdade, o signo marcial de Áries. Devido a isso, é realmente muito provável que o esqueleto tenha sido de um soldado. Além disso, esse Urano em Áries fez com que meu pai propiciasse ao soldado um funeral militar, dando 3 tiros sobre a sepultura. Todos os meus escritos, escreveu meu pai, podem ser considerados trabalhos impostos de dentro. Sua fonte era uma compulsão fatal. O que escrevi foram coisas que me assaltaram de dentro de mim mesmo. Memorações e Reflexões, páginas 211. Não me surpreende, portanto, que especialmente Saturno e Urano tenham auxiliado suas criações literárias. Quando Jung tinha 77 anos, em 1952, a quadratura formada por Vênus em Marte era exata, e sua Lua em progressão estava oposta a Urano em progressão, de modo que os 2 planetas femininos, ânima, estavam negativamente constelados e irritados e tinham que explodir. Além disso, ascendente em progressão, formado em quadratura e meia com Júpiter, isso é, o ego, estava em conflito com o imperativo religioso. Para resumir, pode-se dizer que meu pai foi especialmente influenciado a criar trabalhos de peso durante as transições de Saturno e Urano. O que não é visível em seu mapa de nascimento é que ele tenha sido alguém que absolutamente tivesse que cumprir sua missão, pois o mapa nada nos diz sobre o que trazemos conosco ao mundo em nossos bens, nem indica a qualidade da alma que recebe sua marca no momento do primeiro alento.